Um segredo de 2000 anos escondido nas sombras do deserto. Textos sagrados que literalmente reescrevem tudo que a gente achava que sabia sobre a nossa história. Os manuscritos do Mar Morto. Não estamos falando de simples pedaços de pergaminho velhos, não. O que temos aqui é o maior enigma da arqueologia moderna. Chaves extremamente frágeis que abrem portas para um passado que a humanidade jurava já conhecer de ponta a ponta. É uma descoberta de tirar o fôlego, que balançou as estruturas do nosso entendimento histórico. O deserto protegeu com unhas e dentes as palavras que estão mudando a origem da civilização ocidental. E para desvendar cada detalhe dessa tragédia histórica fascinante, a sua inscrição e a curtida nesta análise são fundamentais. É esse apoio que garante que mistérios intensos como esse não continuem ocultos nas sombras e que a gente possa continuar trazendo a verdade à tona. Imagina o cenário. 1946. O calor no deserto da Judéia é absolutamente implacável. Ali, na paisagem árida de Qumran, pastores beduínos caminham por entre as pedras. Alguém atira uma pedra no escuro de uma fenda e um som oco ecoa de volta. O barulho inconfundível de cerâmica antiga se quebrando. Lá dentro, no breu, jarros de pedra milenares. Aqueles descobridores podiam não fazer ideia de como ler o hebraico ou o aramaico antigo gravado naquelas peles ressecadas. Mas a intuição falou muito mais alto. Eles sabiam que tinham tropeçado em algo de valor incalculável. Quando esses rolos chegaram nas mãos de um negociante em Belém, começou uma verdadeira caçada de suspense. O mundo arqueológico estava a um passo de um abalo sísmico. Mas espera um pouco, porque tem uma polêmica gigantesca aí. A história oficial, ela é bem pitoresca. Diz a lenda que os beduínos só estavam procurando uma cabra perdida do rebanho. Mas a verdade oculta aponta para um lado muito mais calculista e perigoso. A região do Levante fervilhava. Era, na verdade, um campo de atuação pesado para caçadores de tesouros ilegais. Falar que estavam só atrás de um animal fujão? Provavelmente a desculpa perfeita. Um disfarce meticuloso. Naquela época, a profanação religiosa e o saque de antiguidades tinham penalidades extremas. O medo de um destino sombrio exigia uma história inocente. E a tal cabra perdida serviu a esse propósito maravilhosamente bem. Daí em diante, a situação virou um verdadeiro campo de batalha acadêmico e territorial. Um jogo de gato e rato no mercado negro. Representantes do recém-fundado Estado de Israel logo perceberam a urgência e assumiram um papel crucial na busca e preservação de documentos que fundamentavam suas próprias raízes. Ao mesmo tempo, um arcebispo sírio também conseguiu comprar uma parte do lote. Só que a escalada não parou. O governo da Jordânia assumiu o controle das novas escavações em Qumran. E aqui está o detalhe que deixa qualquer um de queixo caído. O acesso a todas essas descobertas foi restrito a uma comissão minúscula. Apenas 8 pessoas. 8 estudiosas seguraram um monopólio acadêmico mundial a 7 chaves. O resto da ciência ficou do lado de fora. Essa exclusividade férrea durou décadas a fio, e a barreira só desmoronou lá nos anos 90. O que forçou a abertura? O avanço inexorável das novas tecnologias de raio-x e métodos de digitalização em camadas. Então, a grande pergunta continua ecoando pelos corredores das universidades. Quem escreveu, copiou e escondeu tudo isso? As evidências apontam em peso para os essênios. Explicando de forma simples, os essênios eram uma comunidade extremamente conservadora e isolada. Eles repudiavam totalmente o que viam como uma corrupção absoluta e decadência do Templo de Jerusalém. A solução deles? Exílio voluntário. Eles abandonaram a sociedade comum e foram para o deserto viver uma vida de privações severas, buscando uma pureza extrema, uma preparação metódica, esperando a chegada iminente de um Messias. E quando a gente analisa isso de perto, as conexões são de arrepiar os historiadores. As regras estritas lá da comunidade de Qumran têm uma semelhança inegável com os primórdios do cristianismo. O uso obrigatório de túnicas brancas simbolizando pureza, o celibato rigoroso, rituais obsessivos de purificação com água e o compartilhamento total de bens. E o suspense aumenta quando os pesquisadores estudam figuras específicas, como Menahem, um grande líder essênio que encontrou um destino sombrio nas mãos das legiões romanas, marcando o fim de uma era para a comunidade. Estudiosas chegam a levantar a teoria de que ele agiu como um protótipo, um Messias antes de Jesus, moldando as expectativas da época e pavimentando o caminho para o cristianismo primitivo. Agora, tentem absorver esta escala. 15.000. A dificuldade de entender tudo isso é astronômica. Os pesquisadores não acharam livros perfeitamente encadernados, com páginas numeradas, prontos para ler. Nada disso. O tempo foi implacável. O que sobrou, espalhado pela poeira das cavernas, foram 15.000 fragmentos superfrágeis, pedaços minúsculos e ressecados de couro, papiro e cobre.
E o desafio titânico da arqueologia passou a ser combinar esses 15 mil estilhaços do passado para formar cerca de 900 textos originais. Imagina só enfrentar a tensão de montar um quebra-cabeça colossal de 15 mil peças, mas com um detalhe cruel. Não existe a imagem da caixa para servir de guia. Cada pedacinho exige um esforço monumental. Esse acervo cobre de 300 a.C. até o ano 70 da Era Atual, o ano da queda de Jerusalém. E tem de tudo lá dentro. As regras rígidas da seita, textos apócrifos fascinantes que nunca entraram para as religiões oficiais e cópias de quase todos os livros da Bíblia hebraica. O detalhe intrigante que ainda desafia todos: o livro de Esther é o único que nunca apareceu nessa coleção. Toda essa diversidade é vital para mostrar uma coisa incrível. O judaísmo na época de Jesus era super fluido, diversificado e cheio de vertentes diferentes competindo por espaço. E aqui que a descoberta atinge em cheio o coração da teologia. Esses manuscritos redefinem o que sabemos sobre o cânone bíblico. Eles provam, sem qualquer margem para dúvida, que o Antigo Testamento circulava com várias edições ao mesmo tempo. Não era uma rocha imutável. Só para dar uma dimensão disso, existem mais de 2.600 variações documentadas só nos fragmentos do livro de Isaías. O texto era orgânico. Mas o paradoxo mais espetacular é o seguinte: mesmo com milhares de pequenas diferenças e ajustes, a mensagem essencial nunca se corrompeu. A descoberta confirma a integridade geral e a confiabilidade histórica profunda das escrituras que formam a base das religiões de hoje. E se alguém acha que o deserto já entregou tudo, pensem de novo. Ele continua surpreendendo o mundo e reescrevendo as linhas do passado. Em 2021, arqueólogos fizeram uma operação audaciosa de altíssimo risco. Usando drones de rapel em desfiladeiros vertiginosos, eles entraram na assustadora Caverna do Horror. Lá, totalmente isolados, encontraram fragmentos gregos de Zacarias e Naum, relíquias preservadas em meio à grande tragédia da revolta de Bar Kokhba, um testemunho silencioso de tempos muito difíceis. Além disso, a tecnologia moderna entrou em cena como um rolo compressor. Em 2024, um modelo avançado de inteligência artificial chamado Enoch analisou a caligrafia dos pergaminhos. O resultado abalou as estruturas. A IA provou que vários textos são de uma geração inteira mais antiga do que se pensava. Isso joga a datação de peças cruciais direto para o ano 200 a.C. Toda essa jornada épica, desde os pastores beduínos até a inteligência artificial de ponta, culminam em uma constatação acadêmica gigantesca. Apesar da passagem implacável de 2 milênios sobre a areia, apesar das inevitáveis variações geradas por mãos humanas, a mensagem central sobreviveu intacta. O professor Júlio Trebollet Barreira, uma verdadeira autoridade no assunto, argumenta algo poderoso. Ele defende que os manuscritos do Mar Morto são a prova arqueológica mais espetacular de fidelidade literária já encontrada. Uma prova irrefutável de que a transmissão desses textos milenares foi feita de maneira extremamente fiel e cuidadosa. É a história, o esforço humano e a cultura sobrevivendo ao teste mais rigoroso do tempo. O passado continua sendo reescrito hoje, bem debaixo dos nossos olhos. E é verdade que a tecnologia só começou a vasculhar a superfície das areias misteriosas do Oriente Médio, o que deixa uma reflexão inquietante no ar. Se uma biblioteca inteira, capaz de mudar a história mundial, ficou esquecida, intacta na escuridão por mais de 2 milênios, quais outros textos cruciais ainda repousam nas sombras do deserto? O que mais está só esperando o som de um jarro de cerâmica quebrando para vir à luz e virar a nossa história de cabeça para baixo? A gente quer saber o que vocês acham nos comentários abaixo. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise histórica e até a próxima!